Você acha que as cotas são um método eficiente de colocação das pessoas? Olha, eu vou falar por mim, né? Então, quando eu digo isso, eu não estou falando pela maioria e nem pela população negra. Sim. Mas, assim, em se tratando do que a gente tem hoje, de contexto histórico, as cotas é o que a gente tem de recurso, de uma reparação histórica. Qual foi a grande falha? Não ter se explicado direito, né, o motivo das cotas. Por quê? O que a gente recebe de ataque todo santo dia? Vocês estão tirando a vaga de alguém. Não está tirando. São 30 vagas. Nessas 30 vagas vai ter a cota para as pessoas negras. Então, se passou 30 brancos e tem 20 negros concorrendo, os 20 negros vão concorrer àquela cota. E ponto final. Às vezes até aumenta a concorrência nesse sentido, né? Exato, mas assim, a gente não entende qual é esse medo ou essa insegurança que algumas pessoas atacam as cotas, sendo que, segundo um jornalista, que eu gosto muito dos textos deles, que ele chama Tal Golin, ele é gaúcho, ele tem um texto que eu sempre uso de referência para as pessoas que não entenderam ainda a questão da cota, chama Os Cotistas Desagradecidos. Assim que acabou, né, a partir do dia 14 de maio de 1888, acho que eu não preciso dar nenhuma aula de história aqui, porque acho que todo mundo consegue dar um Google. A gente sabe de todas as leis que impediam a população negra daquela época de conseguir os seus direitos. Não podia comprar terra, não podia ir para a escola, não podia trabalhar, não podia fazer nada, não podia vadiar. Então, se estava parado, apanhava e ia preso. Se tentava comprar uma terra, não podia, era preso. Então, enfim. E daí, eu não tenho mais a galera lá que trabalhava de graça, né, os escravizados, vamos pagar aí uma cota para os europeus virem. Eles são cotistas. E a gente sabe disso. Eles receberam para estar aqui trabalhando nas fazendas. Isso está nos documentos. E recebiam dos governos deles também, né? E assim, foi comprovado, a gente tem isso como dado, né? Você pode ir em qualquer lugar, você acha isso. E são descendentes dessas pessoas que questionam as cotas. Mas peraí, os seus antepassados tiveram cotas para estar aqui. A gente só está buscando uma reparação histórica até a nossa população se reorganizar, porque a gente saiu sem nada. Sim. Não, vocês não vieram porque queriam. Não, de jeito algum. Os escravos, né, eles foram capturados. Viu, Edmir, eu acho que essa questão da cota, eu acompanho muito política, eu gosto de política, né? Eu vejo muito aquele Guto Zacarias, do MBL, e o Fernando Holliday. Okay. O que eu acho que interessante, o ponto que eles abordam, eles são negros, que a cota devia ser social, porque tem brancos pobres no Brasil também. Você daí não é a favor disso? Não. Assim, se a cota racial existe, tem um motivo. A cota social, ela pode até existir, mas ela tem que ter uma outra vertente. Ela não pode ser comparada à racial, de forma alguma. Sabe aquela deputada Tabata? Sim. Ela conta a história dela, de como ela chegou onde ela chegou. E que eu acho muito bacana, não tiro o mérito dela de forma alguma, mas é um mérito de uma menina branca. Quantas Tabatas pretas você conhece que teve o mesmo final que ela? Os mesmos apoios, os mesmos empurrões? Eu não conheço. Então, assim, existe a importância da cota social, não desmereço isso de forma alguma, mas a gente não pode misturar com cota racial. E o que me entristece são pessoas negras, pardas, indígenas atacando as cotas raciais. Me entristece porque essas pessoas não foram estudar, elas não entendem o contexto. Mas isso faz parte, é um plano muito bem elaborado que foi feito do racismo estrutural, né? Então, a gente precisa dar um jeito dessas pessoas não se unirem. A questão das cotas, até os Estados Unidos criou na década de 50 isso. No entanto que a gente vê lá um monte de professor negro, professor na universidade, Obama, presidente negro, né? Então, os Estados Unidos, apesar da escravidão lá ter sido pior do que no Brasil... Você acha que foi pior? Eu acho que em alguns pontos foi pior, porque ela foi mais violenta, durou mais, né? O que eu acho que foi o último país, não foi, Estados Unidos? Nós somos. Tá, mas aqui, e lá eles tinham direito a comprar terra, lá eles podiam ser... Lá a reparação histórica foi feita. Foi feita antes, e na década de 50 já criaram essas cotas universitárias, né? E o Brasil ficou patinando nisso.